E aí, galera, vamos lá para mais uma aula de biologia na veia. Olha lá, professora Tabita aqui com vocês para a gente dar continuidade à construção das informações dentro do nosso conteúdo da unidade 2, tá bom? Essa é a nossa aula 32.1. Vamos lá para o que a gente tem aqui, na verdade, a unidade 3, né? A professora vacilou agora. Bora lá? Então, joga no nosso quadro. Vamos falar sobre a reprodução, tá bom? Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Para essa aula, eu quero que vocês prestem e lembrem o foco de vocês, tá? Nessas diferenciações ou nessas singularidades dessas duas formas reprodutivas, tá? Então, nós vamos ter a forma assexuada de alguns grupos de seres vivos e nós vamos ter a reprodução sexuada também envolvendo um outro grupo. E aí, cada uma delas tem uma complexidade e tem um detalhe que você precisa observar na construção dessa aula, tudo bem? E nossas habilidades são reconhecer os processos da reprodução assexuada e sexuada, entender a reprodução humana em todas as etapas do seu desenvolvimento, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Reprodução. Galera, quando eu falo aqui para mim, quando eu falo de reprodução, eu estou falando de um dos mecanismos utilizados dentro do processo evolutivo. Como assim, professora? Vocês já ouviram falar de Charles Darwin? Pois é, ele descreveu o processo de seleção natural. E ele fala que as espécies mais bem adaptadas conseguem chegar até sua fase de maturação reprodutiva e assim conseguem deixar os descendentes. Só se consegue deixar descendentes quando o organismo passa pelo processo reprodutivo. Mas para chegar a esse processo reprodutivo, ele precisa se desenvolver. E para se desenvolver, ele precisa ter um bom metabolismo, adequado à sua espécie, precisa ter uma fonte de energia e precisa se manter, obviamente, vivo, não é? Então, a gente fala aí desse conceito de seleção natural para os indivíduos que vão estar melhor adaptados e vão deixar as características que favoreçam a reprodução, aliás, a sobrevivência e a reprodução, porque eles vão se reproduzir desde que eles sobrevivam e cheguem à maturidade sexual. Tudo bem? Aí só contextualizando aí nesse processo de reprodução. Vamos lá então? Olha lá no quadro! A reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Aí tem gente assim, né, que vê vamos dizer que você viu um animalzinho, olha aqui pra mim. Você viu um animalzinho no meio da estrada, você tá fazendo uma viagem, foi pro sítio, final de semana, enfim. E aí você parou o carro porque você viu algo lá no meio da estrada. E aí, como é que a gente consegue perceber se esse organismo tá vivo, né? Se ele tá respirando, certo? Cada organismo, a gente também vai fazer as observações se ele está no seu ciclo reprodutivo. Então, a reprodução, tá? Faz parte, assim como a respiração, os processos vitais, fazem parte dessa identificação desse ser vivo. Por quê? Lembra que nós passamos lá pela abiogênese, chegamos à biogênese a partir do Francisco Redi, né, do Spallanzani, chegamos lá no Louis Pasteur, que derrubou completamente a teoria em que a matéria inanimada dava vida a outras formas de vida. Não, vida gera vida, teoria da biogênese. E aí nós chegamos aqui nos processos de reprodução, que são uma das características presentes em todos os seres vivos. Reproduziu, tá tudo certo, tá bom? Então joga lá. Consiste então no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Muito
muito importante isso aqui que eu quero que você destaque aí no seu caderninho, tá? Olha só. Consiste no processo em que um ou mais. Como assim, professora? Porque nós encontramos no grupo das moneras, que são organismos procariontes, unicelulares. Então, eles têm uma única célula. Essa única célula vai se reproduzir. Então, é um indivíduo gerando outro indivíduo sozinho. Reprodução assexuada, que a gente vai já ver. Ou mais organismos, no caso, quando você tem um indivíduo do sexo masculino, feminino, realizando a fecundação, tá? Produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Por quê? Um detalhe. Os vírus não são classificados, né? Não são considerados como seres vivos, mas eles fazem duplicação do seu material genético. E eles, quando eles vão, por exemplo, o vírus bacteriófago, quando ele entra numa bactéria ou ele parasita uma bactéria, ele coloca parte do seu material genético. Então, alguns seres vivos vão passar trechos do seu material genético, tá? Para esses indivíduos. Ok? Vamos seguindo? A reprodução ela é imprescindível para a manutenção das espécies. Se não se reproduzir, todas as interferências ambientais podem chegar a levar uma espécie à extinção. Enquanto estiver se reproduzindo, enquanto estiverem indivíduos daquela espécie, e se for, né, dioica, ou seja, tiver o sexo masculino e feminino, você vai ter aí a presença do processo reprodutivo e a manutenção dessas espécies. Ou mesmo que seja um indivíduo, no caso uma bactéria, somente, tá? Então, a gente tem a classificação entre reprodução assexuada e a reprodução sexuada. O A, ele normalmente é utilizado na biologia, né, esse prefixo, como uma questão de ausência ou de negação, né? Então, aqui no caso, na reprodução assexuada, você não tem a presença, tá, de gametas, certo? Sem gametas. Olha aí minha mão. E na reprodução sexuada, você vai ter os espermatozoides e os ovócitos, identificando aí e realizando a fecundação, tá? Tem os gametas, masculino e feminino. Essa letra tá linda. Bora! Ok, aí a sexuada vai aumentar e a sexuada também. E a gente volta um pouquinho, porque acelerou o processo aqui. Deixa eu ver o negócio. Eita, lembrei de uma coisa. Tá, então aqui nós temos um exemplo de reprodução assexuada, onde nós temos um representante do grupo das moneras, as bactérias, que vão sofrer esse processo chamado de bipartição ou cisciparidade. Mas depois a gente volta especificamente nesse processo, só para você ter essa visualização. Um organismo, tá? O organismo A aqui, duplicando o seu material genético em B aqui, cadê o B? Aqui, duplicou o material genético, aí o citoplasma vai ser duplicado também e vai chegar até se dividir formando dois novos indivíduos, tá bom? Ok, tirou? Me tirou? Beleza. Reprodução assexuada, que ali você tem um exemplo. Esse mouse tá legal. Então aqui nós temos alguns tipos de reprodução assexuada. A estrobilização, a regeneração, a fragmentação, bipartição ou cisciparidade, que eu mostrei para vocês agora, naquela imagem das bactérias, propagação vegetativa e brotamento ou gemiparidade, tá bom? Então, na bipartição e no brotamento tem os dois nomes, cisciparidade, que também é bipartição, e gemiparidade, que é brotamento, tá? Vamos seguindo? Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes. Por tal motivo, eles são geneticamente idênticos aos seus genitores. Aí entra aquela situação aqui, ó. É um processo reprodutivo que
um grupo de seres vivos vai estar realizando, né? Não há variabilidade genética, porque esse indivíduo que se reproduziu por bipartição, a bactéria lá, que foi produto da bipartição, ela duplicou, a bactéria mãe duplicou esse material genético, mas as informações genéticas que as filhas vão receber são iguais, são cópias, tá? Como se fossem clonezinhos da mãe, bactéria mãe. Há uma vantagem e uma desvantagem nesses processos. Vantagem, rápida, reprodução acelerada, tá? Por isso, né, que esses micro-organismos, as bactérias se reproduzem, se alastram rapidamente no nosso organismo. Mas nós também temos as desvantagens. A ausência dessa variabilidade genética, porque elas são clones, faz com que, se houver no ambiente onde esses micro-organismos, essas bactérias estejam presentes, houver alguma alteração, elas não estavam adaptadas a essa modificação brusca e elas podem morrer, tá? Mais facilmente. Então, a variabilidade genética, que é algo que está presente na reprodução sexuada, quando tem a formação dos gametas, tem processo de fecundação, aí isso tem uma vantagem, porque elas são diferentes das células ou do ser vivo que a originou. Então, eles vão ter um ganho, né? Eles vão ter uma adaptação, que pode ter uma adaptação a mais, diferente, que pode acontecer um processo mutacional, tá bom? E no caso das que sofrem, são clones, tem essa desvantagem e a vantagem de ser uma reprodução acelerada. Tá certo? Vamos lá, continuar? Embora possam ocorrer mutações e variações fenotípicas. O que são mutações e o que são essas variações fenotípicas? Olha aqui para mim. Mutações são alterações que podem ser genéticas, nos genes, ou nos cromossomos, tá? Como assim nos genes, professora? Os genes são as informações que estão presentes ali dentro das suas características. Todas as suas características genéticas, tipo de cabelo, cor da pele, cor dos olhos, tá? Formato do nariz, da boca, dentição, tudo está presente nos genes que estão dentro do teu DNA, compõem o teu DNA, tá? E os cromossomos é a quantidade. Cada espécie tem um número de cromossomos X. A nossa espécie humana, Homo sapiens, tem 46 cromossomos. Nas nossas células somáticas. O que é isso, professora? Células somáticas estão distribuídas aí por todo o teu corpo. Onde você tiver um corte, tiver uma célula somática. Agora, nós temos aquelas células reprodutivas que vão gerar os nossos gametas. No caso feminino, o ovócito. E no caso masculino, os espermatozoides. Tudo bem? E aí, nessas células, você vai ter a metade. Se nós temos 46, metades, 23. Então, 23 no espermatozoide, 23 no ovócito, fecunda, uniu tudo, 46 de novo, um novo indivíduo. E aí, então, a gente tem essas mutações que podem acontecer na quantidade, alterando essa numeração de cromossomos. Um indivíduo com 46 pode ter 48, 47 ou menos, 45, entendeu? Que vão provocar as síndromes. Esses organismos que se reproduzem assexuadamente também podem sofrer mutações, assim como aqueles que se reproduzem sexuadamente. Então, no caso de acontecer uma mutação, pode, então, haver uma diferenciação dessa característica e funcionar como uma variabilidade, mas não é algo recorrente, tá? Pode acontecer e pode não acontecer. Essas que forem iguaizinhas, tiver alguma alteração no ambiente, elas vão ser mais facilmente sucumbidas, tá bom? E aí a gente tem as variações fenotípicas. O que são essas variações fenotípicas? Professora Tabita, morena, pele clara, né? Cabelo não é liso, cabelo é crespo, né? Lisando, mas enfim, as minhas características que vocês visualizam, tá? São determinadas pelos meus genes, mas eu consigo visualizar. Então, essas são as nossas características fenotípicas, determinadas pelos genes e que você consegue observar, tá bom? As cores das plantas, os tipos de sementes, tudo que a gente consegue visualizar de características é fenotípica, mas determinada pelas informações genotípicas presentes nos genes. Tudo bem? Vamos continuar?
Olha lá. Entre os animais, geralmente os invertebrados, um tipo de reprodução assexuada é o brotamento, ou também chamado de gemiparidade. Olha que lindinho, né? São as esponjas. Nesse caso, um novo indivíduo brota do corpo de um adulto. Aqui nós temos o indivíduo adulto, a esponja, tá? Que é do grupo dos poríferos. E ela pode se destacar, cai no solo. E aí, esse animal, gente, ele vive fixo lá no fundo dos oceanos, tá? Então, ele, por brotamento, essa forma reprodutiva, ele forma esse brotozinho, esse broto se desprende, cai, e aonde ele se fixar, vai formar a esponja adulta. Esse é um tipo muito simples que vai acontecer nesse grupo de poríferos que são invertebrados, tá? Esse tipo de reprodução geralmente se dá por brotamento quando determinada região do corpo do indivíduo cresce e depois se desprende, tornando-se um indivíduo adulto. Aí é outra imagenzinha que a gente falou aqui. Ou por fissão, caso em que o corpo do animal se parte e cada um dos pedacinhos se regenera independentemente, dando origem a novos indivíduos, tá? Então aqui a gente tem um paramécio que vai realizar esse processo aí de fissão, tá? Binária, tá? E aí formando os novos indivíduozinhos. A reprodução assexuada por bipartição também ocorre nos procariontes. É aquela primeira imagem que nós mostramos para vocês lá das bactérias, tá? Mas sem o processo de mitose. Então, a gente tem duas formas de divisões celulares. O processo de mitose e o processo de meiose. A mitose é aquela que vai fazer com que as nossas células aumentem no organismo, tá? Então, no caso da bipartição, não existe esse envolvimento do processo de mitose, multiplicação, aí aumento, né, no número de células, tá bom? Como então que acontece essa bipartição? Como é que acontece esse processo reprodutivo? O DNA, ele vai se autoduplicar e a célula vai aumentar de tamanho antes de se dividir em duas, tá? Então, esse é o processo que vai acontecer nas moneras, nos casos dos procariontes, pela reprodução chamada de bipartição. Vamos seguindo, e aqui a gente tem a imagem, né, de um organismo passando por esse processo de bipartição aqui. Vamos lá. Muitos protozoários, fungos e outros organismos reproduzem-se por divisão múltipla ou por esporulação. Aqui a gente tem um outro grupo de seres vivos, nos casos fungos, tá? E aí, esses fungos, lembram que a gente falou, já teve uma aula sobre os fungos. Isso aqui são as hifas, né? As célulazinhas onde esses organismos que são heterótrofos por absorção, os únicos, né? Heterótrofos por absorção. Essas hifas, elas entram no substrato onde eles estão, de onde eles vão tirar sua fonte de alimento. E aí essas células secretam enzimas e eles começam a se nutrir. Porém, a gente está falando de reprodução. E aí a gente tem os esporângios, que são essas como se fossem umas cápsulazinhas, de onde saem os esporos, partículas microscópicas, a gente não consegue visualizar. E esses esporos, eles são liberados desses esporângios, fazendo com que onde esses esporos fixem, encontrem um substrato, encontrem umidade, eles vão conseguir se proliferar, germinar, tá? Em qualquer superfície que eles entrem em contato. Tudo bem? Então essa é uma forma, a esporulação ou divisão múltipla, é uma forma de reprodução dos fungos, encontrada nos fungos. Vamos seguindo. Há animais que se reproduzem por estrobilização, que é a fragmentação transversal, tá? Fragmentação transversal do corpo em vários outros indivíduos iguaizinhos. Eles podem formar organismos independentes ou permanecer agrupados. Aqui a gente tem uma hidra. A hidra é um exemplo de animal quinidário, tá? Se você quiser depois dar uma procurada e conhecer mais quinidário.
Então, esses organismos é o segundo grupo dos animais, o processo de evolução, né? Tem os poríferos, aí vem os quinidários. Então, nesse grupo de animais, você vai encontrar a presença desses tentáculos aqui, que tem células urticantes, que fazem um processo de, como se fosse queimar, para proteger esses animais. Mas a gente não vai caracterizar isso, porque esse não é o foco da nossa aula, mas só a nível de informação. Então, as hidras, elas têm o seu porte fixo lá no solo, né, dos corpos hídricos, no mar. O que vai acontecer? Quando eles estão fixos, eles são chamados de pólipos, tá? Pólipos, não tem locomoção. Aí os tentáculos é o que caracteriza esses animais quinidários. E aí vai chegar um determinado momento reprodutivo que eles vão começar a se fragmentar transversalmente. E aí você consegue perceber essa parte aqui, ó. Perdão. Elas podem ficar com esses cortes transversais e ficar ali formando essas colônias, né? Ou podem se destacar. Quando elas se destacam, olha aqui, elas vão formar uma outra parte, uma outra estrutura chamadas de medusas. E aí é como se fossem lavas. Essas lavas no início são chamadas de éfiras, tá? Aqui é a forma do pólipo, aqui os cortes transversais. E aí, uma dessas estruturas se desprendeu, formando essa lava livre natante, porque agora pólipo era fixo. Essa, na forma éfira, que é como se fosse uma larva dessa hidra, consegue nadar. E aí, quando elas estão, né, se movimentando, diferente do pólipo, a gente classifica como medusas, tá bom? E isso. Aí também existe essa situação de brotamento, tá? Dentro do grupo dos quinidários, das hidras também. Então, elas podem se reproduzir por estrobilização, fragmentação transversal, formando as medusas, ou podem passar também pela questão do brotamento, assim como as esponjas. Então, a mesma coisa que vai acontecer lá nas esponjas, vai formar essa estrutura do broto, esse broto vai se desprender e vai formar uma nova hidra. Então, lá parece um jarrinho, o porífero, que é um animal, e aqui esse jarrinho com esses bracinhos, que são os tentáculos, que vão identificar que se trata de um animal quinidário, vai então ser do grupo dos quinidários, tá bom? Vamos seguindo. Alguns animais, em condições especiais, podem se reproduzir por regeneração. E aí eu vou abrir uma situação aqui para vocês, um parênteses aqui, tá bom? Olha só, deixa eu vir aqui. Ó, eu tenho certeza que você já deve ter observado, né? Se você cria gatos, você já deve ter observado que eles adoram, né? Lagartixas ou calangos, né? E aí elas vão, né? Uma das formas de defesa desses animais é desprender parte da cauda, enquanto a cauda fica lá com as contrações musculares, né? Se debatendo no chão, chama a atenção daquele que é o predador, e aí eles conseguem rapidamente fugir, né? Nem sempre isso dá certo. Pode acontecer do gato lá, né? Não, eu quero é você. Aí ele deixa o rabo lá e vai atrás do animal inteiro, né? E aí, nesse caso ali, aquela cauda perdida vai apodrecer, se o animal não comer, vai apodrecer, ok. Mas vai haver um processo de regeneração da parte da cauda, tá? Parte da cauda vai ser regenerada, ou seja, uma parte do organismo daquele lagarto, daquela lagartixa. Porém, contudo, todavia, a gente está falando aqui de processo reprodutivo. Para se caracterizar reprodução por regeneração, esse indivíduo tem que ser todo regenerado, não é parte, tá bom? Não é uma parte, é todo, certo? Aí a gente vai dar um exemplo aqui para vocês, olha lá. Então, alguns animais em condições especiais podem se reproduzir por regeneração. Experimentos sobre regeneração já foram realizados com a planária e estrelas do mar, que são equinodermos também, tá? Uma planária cortada em vários pedaços pode originar uma planária de cada pedacinho. Então, se eu pegar
Aqui a gente tem aqui, ó, né? Esse corte aqui, aí gerou uma planarinha. Se eu cortasse ela desse jeito, se eu cortasse ela aqui, se eu cortasse ela assim, esse pedacinho aqui, ó, ia regenerar uma nova planária. Estão entendendo? Então, nos cortes que eu fizer na planária, que é um animal plateuminto, eu vou ter uma nova planária, várias delas. E descobrir isso também que acontece com as estrelas do mar. Desde que elas tenham parte ali do circo, né, do disco interno ali, bem no meio desse animal, eles tiverem aquelas células que têm capacidade de diferenciação, regenerando ali, tá? Vamos seguindo. Agora nós vamos para a reprodução sexuada, onde nós temos envolvimento, participação dos gametas e o processo de fecundação. Tudo bem? Então, quando a gente fala, aqui para mim, quando a gente fala de reprodução assexuada, o que a gente consegue observar? São formas reprodutivas mais simples presentes aí no grupo dos eucariontes, a gente viu as moneras e também nos invertebrados, tá? Falamos dos poríferos, dos quinidários, né? E esses organismos, com essa sua simplicidade, vão ganhando espaço e evoluíram dessa forma com esses processos adaptativos reprodutivos de estrobilação, brotamento, bipartição, tá bom? E estão muito tranquilos dentro dos seus grupos, cada um realizando o seu processo reprodutivo. Mas agora a gente vai falar de um outro processo reprodutivo, onde a gente tem essa participação e o envolvimento de gametas, que é a reprodução sexuada, onde nós estamos nos incluindo. Vamos lá? Olha só. Esse processo ocorre a partir da união de gametas, tá? Geralmente, metade das características descendentes é oriunda do gameta masculino e a outra metade do gameta feminino. Aí, ó, masculino, feminino, né? Tudo bem, beleza. Espermatozoide e ovócito. Ovócito, professora? Ovócito secundário. Quando a gente estiver falando especificamente do processo reprodutivo masculino e feminino, a gente vai falar sobre essa questão. Normalmente a gente fala assim, óvulo, né? Óvulo, para ficar mais simples, lá no fundamental a gente usa muito isso. Mas nós estamos aqui no processo, né? Do nível médio e a gente tem que falar corretamente. Então, a gente tem um espermatozoide e tem um ovócito secundário, que é o que vai receber a informação contida no núcleo do espermatozoide. Quem vai se encontrar lá nas tubas uterinas vai ser o ovócito junto com o espermatozoide. O ovócito fica ali esperando, tá? Secundário porque ele vai passar por modificações e vai ficar estacionado nessa fase de ovócito secundário até ser fecundado por um espermatozoide. Tudo bem? Então, o espermatozoide é ovócito na espécie animal, mas na espécie vegetal eles recebem outro nome, que é Eita, fugiu na mente agora, Jesus. Já a professora lembra, tá bom? Já. Ok, feminino oosfera. Gente, tem hora que a professora... E os anterozoides. Então, no caso vegetal, masculino vai ser os anterozoides e no caso feminino, a oosfera, tá bom? Que são os gametas masculino e feminino. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguindo. Olha lá. Tem como uma de suas vantagens a variabilidade genética, visto que os gametas de um mesmo indivíduo apresentam-se distintos entre si. Então, no caso da reprodução sexuada, aqui, mesmo sem mutações, porque lá na sexuada pode acontecer de ser diferente por causa das mutações, né? Mas aqui, mesmo sem as mutações, você tem essa variabilidade genética. Por quê, professora? Porque se tratam da junção ou fusão de dois núcleos celulares. O espermatozoide e o ovócito secundário são células reprodutivas. Se são células, vão ter os seus núcleos.
E nesses núcleos estão contidos os seus materiais genéticos. E aí, nesse material genético, o número de cromossomo é reduzido, metade aqui, metade aqui. Espécie humana, 46, então 23, 23, para que quando se fundam, se encontrem, tá? Ocorra a fusão do núcleo do espermatozoide com o do ovócito secundário, forma esse novo indivíduo, ou seja, célula ovo ou zigoto, novamente com 46 cromossomos. Galera, a gente vai estudar isso, né? Mais lá pra frente, dentro do conteúdo de biologia do ensino médio, vocês vão ver isso, que os nossos cromossomos, a quantidade de cromossomos de cada espécie, ele tem um número par, justamente por causa da formação dos gametas, tá bom? Quando acontece de ter redução, diferenciação, por exemplo, uma espécie tenta cruzar com uma outra espécie, há as exceções, mas normalmente não bate. Vai formar um indivíduo híbrido, esse indivíduo híbrido pode ser estéril, pode nem chegar à fase adulta, pode morrer antes, tá? Casos e casos que acontecem aí. Mas normalmente é uma espécie com um número de cromossomos, com metade desse número de cromossomos, que tem a sua outra metade completa para poder formar esse novo indivíduo com a totalidade dos cromossomos dessa espécie, tá bom? Ligadinho aí, né? Então vamos lá, continuando. Pulou demais, prof. Nesse tipo reprodutivo, a fecundação pode ser tanto externa quanto interna. Então nós vamos ter organismo realizando cópula, e organismos que vão, como os anfíbios, não existe cópula, mas existe todo um bereberê, né? Todo um solove envolvido aí nesse processo que é a fecundação externa, tá? Os peixes também têm fecundação externa. O prof vai já falar para vocês. E nesse primeiro caso, a quantidade de gametas produzidos pela geração parental tende a ser maior. Como assim, professora? No caso da fecundação externa, justamente porque o encontro desses gametas ocorre num ambiente externo, fora do corpo da fêmea, porque normalmente quando tem cópula, o macho introduz a célula reprodutiva, o espermatozoide, no interior da fêmea, né? Ok? A cópula normal que a gente conhece aí nos mamíferos. Mas no caso da fecundação externa, esse encontro desses gametas é no ambiente externo. Então, para permitir que um desses chegue à fase adulta, aí você tem que ter muitos óvulos, muitos espermatozoides sendo liberados para que uma pequena, bem pequena, tá, gente, parcela consigam chegar aí à fase adulta e também passar pelo processo reprodutivo. Tá bom? Aí a gente percebe isso nos mamíferos que têm o cuidado parental, que têm a fecundação interna. Normalmente a gente vai ter indivíduos com menor número de filhotes e cuidando, amamentando, né, esses filhotes por um tempo. Tem os répteis, eles não têm esse cuidado parental, nem todas as espécies, né? Por exemplo, serpente já nasce, as bichinhas, os jacarés também, eles têm um cuidado com os ovos, né? Mas depois que eles saem da casquinha dos ovos, já foi. Eles têm que se virar ali no ambiente, já são predadores, tá bom? Mas os mamíferos têm esse cuidado parental, estão para a fase da amamentação, os animais são desprotegidos. Mas muitos animais vão ter que se virar mesmo na história, tá bom? E aí, aqui no caso dos anfíbios, a gente tem a parte que... Deixa eu ver se a outra... Ah, não. Então, deixa eu nessa aqui mesmo. Então, você tem aqui, ó, a fêmea, tá? E o macho. O macho e a fêmea. A fêmea, normalmente, ela é um pouquinho maior. E aí, o macho... Você tá vendo que o bracinho do macho não dá pra ver os dedinhos dele? Por quê? Porque eles vão... Deixa eu mostrar aqui comigo. Aqui. Os machos, eles vão colocar debaixo dos bracinhos anteriores, das patinhas anteriores, eles vão botar, e aí nasce um quinto dedozinho, né? Bem escurinho no período de reprodução. E aí eles vão massageando, fazendo aquela massagem, né? Que vai escorregando pro ventrezinho dela, e ela se sente relaxada, e aí ela vai liberando os seus ovócitos, tá bom? Vamos seguindo que tem coisa ainda aí. Nossa, como tem. Vamos lá. Organismos
com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva. Então, eles podem ser considerados dioicos, aqueles que apresentam os sexos separados, o macho e a fêmea, tá muito nítido aqui, leoa e o leão exuberante. Aí, tá aqui a imagem que eu queria, aqui o macho, né, fazendo um amplexo ali, amplexo, tá, gente? Aquele abraço que o macho dá, massageando o ventre da fêmea, liberando ali. E esses animais, eles passam por essa metamorfose, né? Formam os gametas aqui se unindo, chegando à fase de girino até chegar a formar o indivíduo adulto, tá? Vamos lá. Organismos monóicos, aqueles que possuem os dois sexos, o masculino e o feminino no mesmo indivíduo, tá? Consequentemente, produzem os dois tipos de gametas na mesma unidade e, no caso, vão ser chamados de animais hermafroditas, tá? Então, no caso dos animais, você vai ter essa presença de produção de gametas masculino e feminino no indivíduo só, tá? E aqui a gente tem um caracol, né, que é um animal molusco adaptado aí ao ambiente terrestre e eles são classificados, assim como as lesmas também, que também são moluscos. Olha lá. Também temos os anelídeos, né? Alguns indivíduos monóicos se reproduzem por fecundação cruzada. Nesse caso, propiciando variabilidade genética com enorme frequência em plantas e também nas oligoquetas, no caso das minhocas, tá? Oligoquetas é uma classe dentro do grupo dos anelídeos, tá? Que são as das minhocas. E aí, esse todo aqui, deixa eu mostrar aqui uma imagem rapidinho, tá vendo que ela tá toda estirada, né? E aí elas têm uma região mais dilatada, que é a região onde vai ficar guardado lá os ovos que foram fecundados, tá bom? Vamos olhar nessa imagem aqui primeiro. Então você tem o indivíduo, né? E o segundo indivíduo, que eles ficam com cabeças em posições diferentes. E aqui, você vai ter os espermatozoides dentro dos espermiductos migrando para o ovário do indivíduo, vamos dizer que seja esse indivíduo A e o indivíduo B, tá? Então, como eles são hermafroditas, eles produzem espermatozoide e ovos. Esses espermatozoides daqui, vão fecundar os óvulos lá no ovário do representante A. E esses espermatozoides daqui vão fecundar os óvulos presentes no oviducto desse indivíduo B. Então, eles vão cruzar, por isso a gente chama de fecundação cruzada, porque apesar de eles terem o mesmo, serem hermafroditas em produção de gametas masculino e feminino, eles são fecundados um pelo outro. Tudo bem? Por isso é fecundação cruzada. Joga lá, pra gente finalizando aqui. A reprodução na espécie humana é sexuada, dependendo para tanto da união de duas células, que é o ovócito, óvulo feminino, e espermatozoide masculino. Então, a gente tem aqui as duas células reprodutivas com as suas características, tá? Os acrossomos aqui na ponta, são que vão permitir a ultrapassagem dessas três camadas presentes aí no ovócito secundário. Os espermatozoides são células produzidas por indivíduos do sexo masculino e são muito menores que os óvulos. Sua estrutura permite o máximo de eficiência durante o deslocamento por causa desse flagelo aí, permite a sua locomoção. E essa estrutura aqui, cheia de mitocôndrias, dá a energia necessária para esse movimento, para que esse espermatozoide saia lá do aparelho genital masculino e chegue nas tubas uterinas e encontre o ovócito secundário. Aqui o ovócito secundário com a zona pelúcida, que são as proteções de camada até chegar no núcleo da célula, tá bom? E aqui a nossa imagem do espermatozoide prestes a fecundar. O que eu quero que você tenha atenção aqui nessa imagem? Você tem o ovócito com as camadas de proteção e vários espermatozoides, que na ejaculação libera vários, só que apenas um único espermatozoide consegue fecundar o ovócito, tá? E nesse processo, quando um entra, deixa a cauda fora, tá? Um entra, funde o núcleo lá, os outros naturalmente forma-se uma blindagem nesse ovócito e nenhum outro espermatozoide entra, tá bom? Só um. Os outros vão ser degenerados ali, tá bom? Então, galera,
nós vamos encerrando a nossa aula. Eu sei que você ficou bem interessado, né, nesse conteúdo, que reprodução é bem bacana quando a gente vê essa variabilidade toda, reprodução sexuada, em quais organismos e como que eles vão se reproduzir. E tudo isso vai pela sua curiosidade também, porque tem muita coisa aí, tá bom? Mas a gente te aguarda para nossa revisão. Beijo, tchau, tchau!